Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, hoje entraremos no último mandamento do Decálogo, que, em nosso caso, não será o 10º, porque nós juntamos, e sim o 8º mandamento. Não apresentarás falso testemunho contra teu próximo. Êxodo 20, 16. No Catecismo, vocês vão encontrar no número 2464. Nós fizemos um percurso analisando a moral em cada mandamento, o pecado, tudo aquilo que diz respeito não só àquela frase pronta, não mentir, por exemplo, no caso do 8º, mas o que é que engloba não mentir? É igual ao 5º, não matar, mas o pecado é somente matar? Não é. Agressão, duelo, cortes, mutilações, suicídio, tudo entra. O 8º mandamento, da mesma maneira, é assim. Ele proíbe falsear a verdade nas relações com os outros. Essa prescrição moral decorre da vocação do povo santo a ser testemunha de seu Deus, que é e quer a verdade. As ofensas à verdade exprimem por palavras ou atos a recusa de abraçar a retidão moral. São infidelidades fundamentais a Deus e, neste sentido, minam as bases da aliança. Para entender esse mandamento, a primeira coisa que o Catecismo coloca é a existência de uma verdade objetiva, que é Deus. Vocês jamais abram a boca para dizer que não existe verdade, que cada um tem sua verdade. Nós cristãos não acreditamos nisso. Nós acreditamos que a verdade é Deus, porque Ele mesmo revelou e o próprio Cristo disse que Ele era a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Pilatos pergunta ao Cristo o que é a verdade e ele fica em silêncio, perceba que lá atrás ele já respondeu: eu sou a verdade. Então ele não dá a resposta a Pilatos, porque Pilatos estava diante da própria verdade. Muitos argumentam que não existe verdade no mundo, mas que a experiência de cada um define o que é certo e o que é errado. Mas há um problema lógico aí. Se eu digo uma afirmação como não há verdade, pelo menos isso é verdade, que não há verdade. Um problema da proposição lógica. Isso é verdade ou isso é mentira? Que não há verdade objetiva. Aqui podem entrar outras interpretações de quem responda a isso, mas para nós servirá ficar como base. O mandamento 8º está baseado na verdade que é Deus. Viver na verdade. O Antigo Testamento atesta: Deus é fonte de toda verdade. Sua palavra é verdade, sua lei é verdade. Tua fidelidade dura por todas as gerações. Em Jesus Cristo, a verdade de Deus se manifestou plenamente, cheio de graça e verdade. Ele é a luz do mundo. Somente aquilo que eu disse para vocês. A base da proibição de você mentir ou enganar o próximo é porque isso é uma ofensa à própria verdade que é Deus. Número 2467. O homem tende naturalmente para a verdade. É obrigado a honrá-la e testemunhá-la. É postulado da própria dignidade que os homens todos, por serem pessoas, se sintam por natureza impelidos e moralmente obrigados a procurar a verdade, sobretudo a que concerne a religião. São obrigados também a aderir à verdade conhecida e a ordenar toda a vida segundo as exigências da verdade. O Catecismo coloca que a sua natureza quer e tem o desejo da verdade.
Você quer saber a verdade das coisas, o próprio ser humano, e está obrigado a buscá-la por causa dessa sua natureza, e principalmente as verdades religiosas. Vocês que estão fazendo a catequese estão cumprindo o que diz esse mandamento: buscar a verdade, sobretudo a que concerne a religião. Eu estou passando para vocês a verdade religiosa. E uma vez vocês aderindo a essa catequese, vão mudar a vida. A verdade conhecida será uma verdade seguida. É uma máxima dos medievais também. Verdade conhecida é verdade seguida. Não pode ficar simplesmente na teoria. Eu estou passando tudo isso para vocês. Agora que vocês sabem, colocar na vida. Você não tem mais como se desculpar dizendo que não sabe ou que não sabia. Você, se pelo menos não sabe, mas sabe onde achar. Qualquer curso que você faz, seja da própria autoescola, ou de uma faculdade, ou de qualquer área específica, não vai fazer você um mestre daquilo. Vai fazer se você procurar, se você for atrás. Mas pelo menos vai mostrar a você onde achar. Eu lembro que quando eu fiz as aulas teóricas de trânsito, o professor disse: eu não quero que vocês decorem o código. Essas aulas não são para vocês decorarem o código de trânsito, mas para que vocês possam conhecê-lo e pelo menos quando tiver alguma dúvida saiba onde achar a resposta. Da mesma maneira, eu não quero que vocês decorem o catecismo, nem eu tenho isso decorado, nem eu sei todos os pontos. Se você me perguntar agora onde é que fala sobre a Trindade no catecismo, eu não vou saber de cor. Eu tenho que olhar o índice, procurar onde eu anotei, mas eu sei achar. Isso que vai acontecer com vocês. Vocês, conforme for passando o tempo, vão esquecer uma coisa ou outra. Mas se alguém perguntar: olha, Vitor, onde eu posso saber mais sobre Jesus Cristo? Se ele é verdadeiro Deus, se ele é verdadeiro homem. Você no catecismo vai olhar a parte que fala disso e indicar para a pessoa. Mesmo que você não saiba mais de nada, mas você sabe onde achar. Por isso, a verdade, isso no número 2468, como retidão do agir da palavra humana, tem o nome de veracidade, sinceridade ou franqueza. A verdade ou a veracidade é a virtude que consiste em se mostrar verdadeiro no agir e no falar, evitando a duplicidade, a simulação e a hipocrisia. O que é que manda o mandamento? Você ser sincero, você ser franco. E o que é que proíbe? Você ser hipócrita, você ser simulado, você ser duplo. É isso aí. Os homens não poderiam viver juntos se não tivessem confiança recíproca. Quer dizer, se não manifestassem a verdade uns aos outros. Seria impossível a convivência humana. Isso é Santo Tomás que fala. Nós temos uma comunhão porque, de certa forma, mesmo nós não sendo da família ou talvez melhores amigos, nós temos uma confiança no outro. Eu confio aqui que vocês, daqui para o fim da aula, não vão me matar. Não é? Da mesma forma como eu confiei a Vitor para abrir a porta quando chegassem os outros. Da mesma forma que eu confio em quem colocou essa água para mim, que ninguém botou veneno. É uma confiança que se dá para a nossa convivência humana. É a mentira que destrói a convivência humana. Veja num trabalho como isso é difícil. Pessoas que mentem, pessoas que não ajudam, pessoas dissimuladas, pessoas que fofocam. Quebra a comunhão. Você vive se espinhando, como diz a expressão, com farpas. Isso prejudica a comunhão humana. Por isso, nós precisamos dar testemunho da verdade. E no cristianismo, na nossa vida católica, o maior testemunho dessa verdade é o martírio.
Isso vai dizer o número 2473. O martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Designa um testemunho que vai até a morte. O mártir dá testemunho de Cristo, morto e ressuscitado, ao qual está unido pela caridade. Dá testemunho da fé, da verdade e da doutrina cristã. Enfrenta a morte no ato de fortaleza. Isso aí é uma frase de Santo Inácio de Antioquia. Deixai-me ser comida das feras, é por elas que me será concedido chegar até Deus. O martírio é isso. Eu acredito tanto na fé, eu acredito tanto em Cristo, nessa verdade de Cristo, que eu prefiro morrer do que negar. Eu acredito em tudo isso que está aqui no catecismo, naquilo que nós estudamos, porque Jesus deu autoridade à igreja para ensinar somente na verdade. A igreja, repito, como nós vimos no credo, ela não erra em matéria de fé e de costumes, porque ela tem essa autoridade divina, ela ensina sempre a verdade. Os membros da igreja podem errar naquilo que não diz respeito ao seu ofício. O Papa opinando de astronomia pode errar, ele não tem infalibilidade nisso. Um padre, um bispo dando opinião de política pode errar, não tem infalibilidade. É diferente. Nós vimos, lembra? Infalibilidade, impecabilidade, opinião. Pode errar. O martírio é isso. E a igreja, com maior cuidado, recolheu as lembranças daqueles que foram até o fim para defender a verdade, que são as relíquias, os corpos. Nós temos as atas dos mártires, o martirológio romano, onde está histórias impressionantes de pessoas que, por causa de votos, se sacrificaram. Nós vemos aquelas jovens que foram prometidas em casamento a reis grandiosos, mas elas fizeram a opção de não se casar e não podiam mais negar isso, porque foi feito uma promessa ao próprio Cristo. Então elas preferiram morrer do que perder a vida. Santo Inácio de Antioquia tem essas frases que são bastante assim consoladoras para nós. Olha outra dele aí. De nada me servirão os encantos do mundo e dos reinos deste mundo. Melhor para mim é morrer para me unir por Cristo Jesus do que reinar até as extremidades da terra. É a Ele que morreu por nós que eu procuro. É a Ele que ressuscitou por nós que eu quero. Aproxima-se o momento em que serei gerado. Ou seja, ele reconhece que morrendo, na verdade, ele vai renascer para o céu. Ele vai para a verdadeira casa. Quando nós analisamos assim, é muito bonito, é muito lindo, mas parece que nossa sociedade e até nós mesmos começamos a olhar e se perguntar: será que eu teria coragem de fazer isso? Perder minha vida por causa de Cristo, assim de graça? Só que nós precisamos entender que os mártires, eles estavam unidos à graça de Cristo numa forma muito grande, muito maior. Eles tinham a virtude da fortaleza, que é uma virtude cardeal, num grau muito alto, coisa que talvez nós não tenhamos. Se chegasse aqui agora uma pessoa para prestar contas de nossa vida, com a arma, com o machado, talvez o primeiro a correr fosse eu, entende? Porque eu não estou ainda unido nessa fortaleza tão grande dos santos mártires. Eu ainda não cheguei a esse grau. Da mesma forma, quando você escuta, por exemplo, São João Maria Vianney só dormia 2 horas por dia, passava o dia na igreja em frente ao Santíssimo, rezando, confessando. Como é que esse homem conseguia? Não é ele ali. Ele já está transformado por Cristo. Ele já está num grau de amor tão grande que ele está, como diz São Paulo, Cristo está vivendo nele. Ali é só o corpo. Agora, claro, não falando no sentido de, por exemplo, como se diz em outras religiões, que ele baixou alguém, né? Não, é o amor, de possessão, que não é uma coisa assim. Ali é Cristo que está agindo nele. Então você vai olhar para santos e vai dizer assim: olha,
Eu não consigo chegar a um grau desse. E Santo Tomás fala que realmente, para você amar uma coisa infinita, você tem que ter um amor infinito. Então, como o seu intelecto é limitado, você nunca vai amar Deus como ele merece ser amado. Eu lembro que alguns anos atrás, acho que tem uns 2 anos, eu acho, tiveram alguns trabalhadores pro lado do Ocidente. Não lembro qual foi o país agora, que eles foram pegos de refém, 4 trabalhadores. Eles foram pegos de reféns por aquelas grupo terrorista que Deus lá, tal, acima de tudo. Certo. E eles tentaram fazer com que os trabalhadores negassem Cristo, porque eles eram cristãos. E eles falaram que se eles negassem, eles morriam. Eles não morriam, eles eram liberados. E os 4 decidiram, não vou negar. E eles foram deculados. Isso é muita fé também. É muita fé, com certeza. Tá dizendo aqui, Sim. você prefere morrer do que você negar. Exato. Ele diz, eu prefiro ser a comida das feras do que negar Cristo. País agora que eles, Mas eles estavam em alto mar. Tem muitos. Eles Tem em alto muitos. mar, foram pegos e filmaram toda a execução deles e tal. Eles não negaram. Tem muitos. Eu quero lembrar até como foi que um deles falaram que exaltou a Cristo no momento da morte. Pois é, tem muito. Olha, só é lembrar de Santo Estevão na Bíblia, no Atos dos Apóstolos. Saulo, que é Paulo, estava lá presente. E Santo Estevão viu, né, o céu se abrir. Só é lembrar disso. Dos primeiros cristãos, todos, com exceção de João, sofreram um tipo de martírio. São Pedro de cabeça para baixo, na cruz, e assim por diante. A recomendação que eu deixo de livro é o Martirológio Romano, onde vocês vão encontrar essas histórias. É muito inspirador para nós. E é uma lição de vida. Porque hoje, talvez, nós não tenhamos coragem de fazer isso. Isso vai ajudar você a aumentar a sua fé cada vez mais. Porque você, tendo esse exemplo, você ali vai contrastar com sua vida. Dizer assim, o que é que me falta para chegar a esse nível? Entende? E claro, muita coisa. Mas nós vamos caminhando, tá bom? Agora nós vamos ver as ofensas à verdade, número 2476. Já vimos o que é que nós temos que fazer. Ser sinceros, aderir à fé, mudar nossa vida. Porém, vamos ver as ofensas a essa verdade. 2476. Alguém pode ler? Falso testemunho e perjúrio. Quando emitida publicamente uma afirmação contrária à verdade, assume particular gravidade. Diante de um tribunal, torna-se um falso testemunho. Quando é feito sob juramento, trata-se de perjúrio. Essas formas de agir contribuem para condenar o inocente, para inocentar o culpado ou para aumentar a sanção que incorre o acusado. Elas comprometem gravemente o exercício da justiça e a equidade da sentença pronunciada pelos juízes. Pode prosseguir. O respeito à reputação das pessoas proíbe qualquer atitude e palavra capazes de causar um prejuízo injusto. Torna-se culpado. De juízo temerário, aquele que, mesmo tacitamente, admite como verdadeiro, sem fundamento suficiente, um defeito moral no próximo. De maledicência, aquele que, sem razão objetivamente válida, revela às pessoas que não sabem os defeitos e faltas dos outros. De calúnia, aquele que, por palavras contrárias à verdade, prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a respeito deles. Para evitar o juízo temerário, todos hão de cuidar e interpretar de modo favorável, tanto quanto possível, os pensamentos, as palavras e as ações do próximo. Pronto, vamos parar aí. O que é a ofensa à verdade? A mentira. A mentira é contrária à verdade. A mentira é um pecado que nem sempre é grave, mas pode ser grave de acordo com a situação. Por exemplo, se você comete uma mentira em algo leve, é um pecado leve. Você vai fazer uma brincadeira e diz: olha ali no céu um disco voador, só para a galera rir. Uma mentira leve, um pecado leve. Não precisa confessar se não quiser, é venial. Agora, se você mata alguém,
e acusa outra pessoa, uma mentira grave, um pecado grave. Conheceu logo dois, pois é. E há um tipo de mentira, que nós vamos ver aqui depois, que é quando você não precisa dizer realmente algo que é perguntado. Nesse caso é o contrário. Alguém procura você e diz: onde está Tiago, que eu vou matá-lo agora. E você sabe, você não precisa dizer. Você mentiu, mas não precisava dizer. Pois é, guarda ele aí. Então, olha, o falso testemunho é você falar algo que vai manchar a reputação de uma pessoa, e isso publicamente. Você, de diversas maneiras, pode cometer um pecado desse, e é grave por causa que mancha a reputação, seja para tornar uma pessoa imoral, seja para tornar uma pessoa criminosa, é sempre grave. E quando é sob juramento, nós vimos isso no segundo mandamento, é o perjúrio, torna-se perjúrio. Então, nós não podemos admitir como verdadeiro, sem fundamento suficiente, um defeito moral no próximo. Nós não podemos. Bom, se uma pessoa, isso é diferente, se diz que é prostituta, isso está claro, ela que está se dizendo. Não é, por exemplo, a gente passa numa rua, vê a prostituta e diz: olha, uma prostituta. Não é que eu estou expondo, ela é, não é? Agora, outra coisa é eu assumir que você é. Eu não tenho fundamento para dizer que você é para os outros. Então isso é um pecado muito grave, uma difamação, e precisa da reparação. Depois eu dizer às pessoas que menti, que era apenas para difamar você. Isso precisa. Então, sem fundamento suficiente. Eu não tenho fundamento para dizer isso de ninguém aqui. A segunda coisa é a maledicência. Revelar defeitos dos outros sem a necessidade, só puramente pela maldade. Dessa vez eu tenho um fundamento. Então, por exemplo, eu sei que você é uma pessoa realmente que se deixa levar pela inveja. E eu tenho fundamentos porque você já me invejou, porque eu já testemunhei situações. E eu simplesmente pela maldade eu começo a falar isso. Eu digo: olha, ele é invejoso. Pela maldade, fazer chacota, brincadeira. Isso também se encaixa aqui. Revelar defeitos e falta dos outros. Isso está baseado até no Eclesiástico 21, 28. E o próximo é a calúnia. Aquele que por palavras contrárias à verdade prejudica a reputação e dá ocasião a falsos juízos. Uma calúnia, uma mentira grave, como nós estávamos falando. Aí o catecismo recomenda: para evitar isso, você tem que ter cuidado quando fala ou quando escuta palavras, pensamentos e ações do próximo. Então, tipo assim, isso é do ser humano, tá? Tudo que você faz eu já interpreto mal. Isso já é um vício do ser humano. Por exemplo, sempre que eu vou na sua casa, eu bato lá na porta e você não está. Então eu penso logo: olha, está se escondendo de mim. Já pensei o mal, né? Eu nunca penso assim: não, será que ele está ocupado? Eu já vim 2 vezes, não está, não é melhor combinar. Então eu penso logo o contrário, né? O mal do próximo. Tá 2 pessoas falando ali no corredor, eu olho e digo: aquilo deve ser uma fofoca de mim. Eu nunca consigo pensar o bem do próximo, né? Isso sem conhecer também. Então, tem que ter cuidado com esse juízo temerário. O Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, ele fala isso aí que o catecismo coloca: todo bom cristão deve estar mais inclinado a desculpar as palavras do próximo do que a condená-las. Se não é possível desculpá-las, deve-se perguntar-lhe como as entende. E se ele as entende mal, que seja corrigido com amor. E se isso não bastar, que se procurem todos os meios apropriados para que, as compreendendo corretamente, se salve. Ou seja, falou uma coisa que eu não gostei, vai lá conversar, explica isso aí, como é isso. Você disse que eu sou muito irado. Isso é verdade mesmo? Você tem provas?
É conversar sério, né? Podemos continuar, por favor. Maledicência. Maledicência e calúnia destrói a reputação e a honra do próximo. Ora, a honra é o testemunho social prestado à dignidade humana. Todos gozam de um direito natural à honra do próprio nome, à sua reputação e ao seu respeito. Dessa forma, a maledicência e a calúnia ferem as virtudes da justiça e da caridade. Pronto, cada um tem sua honra que merece ser respeitada. Eu lhe respeito, você também deve me respeitar. E se você tem pecado, deixa de ter, isso é um problema seu. Mas você tem uma honra que eu preciso respeitar. Agora eu não posso, só porque eu vi que você é um pecador, ir lá na praça, botar um anúncio. Isso é um problema seu com Deus. Você tem uma honra para zelar, se você está perdendo, o que é que eu tenho relacionado? É você. Nós temos aqui uma honra, eu como frei religioso tenho uma honra. Se de repente eu começar a dar razões para que eu perca isso, então... Eu sei que é muito difícil, gente. Isso eu falo, às vezes parece que é fora da realidade, né? Mas é muito difícil você não condenar, não criticar e não falar mal das pessoas. Porque, imagina, não é? Você pega, por exemplo, olha, um padre que é seu pároco há 10 anos, tá ali à frente, dando sermão, dando a Eucaristia, confessando, e de repente acontece uma polêmica com ele se envolve em desvio de dinheiro. Você, na hora, tem que segurar a língua. É muito difícil. Poucas pessoas chegam e dizem assim, vamos até ser esclarecidos, ficar do lado do padre para ver qual é a verdade. A gente já conhece ele, sabe que ele não é assim. E se aconteceu, talvez foi um momento de fraqueza que a gente pode ver como é. Assim, não é passar pano, mas eu digo isso para vocês também no mundo leigo, né? Então, sempre tem embate, né? Às vezes... filho faz uma coisa errada, ou a mãe, ou o pai, ou a avó, você quer logo ir para cima, não aceita conversar. Então, ter calma. Principalmente aqueles filhos que a mãe, digamos assim, fica aprontando sem que ele saiba. Não é? A mãe que fica, às vezes, gastando muito por não conseguir controlar o dinheiro, e às vezes é o filho que toma conta das coisas da mãe, né? Porque a mãe já não sabe, não tem mais condições de administrar nada, aí a mãe comete um erro, o filho já vai em cima com raiva para dizer que ela errou. É muito difícil, muito difícil. Deve-se condenar qualquer palavra ou atitude que por bajulação, adulação ou complacência encoraje e confirme o outro na malícia de seus atos e na perversidade de sua conduta. A adulação é uma falta grave, quando cúmplice de vícios ou de pecados graves. O desejo de prestar serviço ou a amizade não justificam a duplicidade da linguagem. A adulação é um pecado venial, quando deseja somente ser agradável, evitar o mal, remediar uma necessidade e obter vantagens legítimas. Pronto, aí se fala sobre adular. A adulação será uma falta grave quando envolver os vícios, cúmplice, né, de vício e pecados graves. Você não pode fingir que é uma coisa só para poder ali fazer um trâmite numa situação de pecado. Você tem que ser sincero. Mas nesse caso aqui, para evitar o mal, Frei, quando deseja justamente ser agradável para evitar o mal, isso aí se caracterizaria como... pecado venial. Como diz aí, a adulação é um pecado venial quando deseja somente ser agradável, evitar o mal, remediar uma necessidade e obter vantagens legítimas. Bom, quando deseja ser somente agradável, por exemplo, eu me mostro ser uma pessoa agradável para poder realizar um serviço. Isso eu posso fazer porque pode evitar, por exemplo, uma briga. Quando nós estamos atendendo, às vezes aqui, recolhendo intenções ou despachando as pessoas com lanches, porque nós trabalhamos também na lanchonete, muitas vezes nós temos que colocar um sorriso aqui para pessoas chatas mesmo. Pessoas que não querem entender, pessoas que não querem conversar, que já chega dando grito. Então, para evitar um mal, para evitar uma briga, a gente tem que se mostrar amável, a gente tem que ter paciência,
Mas a vontade mesmo é dizer, olha, vá-se embora daqui. Sai daqui, não me enche o saco. Vá-se embora. Na realidade, Entende? quem tá fazendo não tá perdendo nada, né? Você ser uma boa pessoa não... Pois é, entende? Então, dá para você, por exemplo, uma vantagem legítima. Você vai conversar com seu chefe para ganhar um aumento, mas que seja legítimo. Você talvez possa detestar o chefe, mas você ali tenta mais ou menos ser equilibrado com ele. Porque tem gente que acontece isso. O famoso Né? babão. Só que eu acho que ainda se você for babão nesse sentido, já vai entrar em uma duplicidade muito maior do que obter uma vantagem legítima. O que eu entendo babão é aquele que vive todo o tempo todo, adulando o tempo todo. Isso aqui eu entendo que é mais ou menos o seguinte. Por exemplo, você vê que está fazendo horas extras. Aí você detesta seu chefe. Aí você vai lá falar e você diz, olha, eu não sei se o senhor observou, mas eu estou fazendo hora extra, eu não estou ganhando nada por isso. O senhor não repensaria meu salário, alguma coisa que pudesse me ajudar? Né? Tranquilo, na tranquilidade. Mesmo que sua vontade seja dizer, eu estou fazendo hora extra, você não está vendo não. Me dá um dinheiro, rapaz, eu estou precisando. Entende? Você muda a linguagem só para, nesse sentido, apaziguar. Você não vai criar uma briga por causa daquilo. Então é uma adulação que é um pecado venial, mas que você pode conseguir alguma coisa nesse sentido. Tá bom? E a arrogância ou fanfarronice constitui uma falta contrária à verdade. O mesmo vale para a ironia, que visa depreciar alguém, caricaturando de modo malévolo um ou outro aspecto de seu comportamento. Como nós temos isso? Às vezes nós vamos fazer chacota do outro, fazendo ironia, às vezes brincando. Por exemplo, alguém que tem uma deficiência, no grupo de amigos você imita a deficiência para zombar daquela pessoa, ou você repete uma coisa que a pessoa disse como esse modo malévolo, né, irônico. Seu chefe diz, olha, quero todas as coisas na hora, vamos trabalhar. Assim que ele dá as costas, você vira, se imita, quero todas as coisas na hora. Né? Então, coisas assim, né? Arrogância, fanfarronice, são coisas que acontecem no dia a dia. Vocês sabem que é verdade, não é invenção da igreja isso aqui. Não precisa nem ir muito longe para perceber que... Porque vocês sabem, como nós já vimos, que tem gente que nega a realidade de pecado, né? Tem gente que nega, que diz que isso é uma invenção, mas você percebe que está no dia a dia isso aqui, não tem como fugir. A igreja só colocou no papel para você evitar, porque Jesus dá o mandamento de respeitar a verdade e o próximo, tá bom? Então o número 2483 diz que a mentira é a ofensa mais direta à verdade. Mentir é falar ou agir contra a verdade para induzir ao erro. Ferindo a relação do homem com a verdade e com o próximo, a mentira ofende a relação fundante do homem e de sua palavra com o Senhor. Pronto, é isso. Bom, o mandamento é esse, tá? Então, nós só vamos ler esses números para sabermos um pouco da gravidade, do grau da mentira, e daqui a 2 páginas, a gente já termina esse mandamento. Alguém pode continuar aí? A gravidade da mentira? A gravidade da mentira se mede segundo a natureza da verdade que ela deforma, de acordo com as circunstâncias, as intenções daquele que a comete, os prejuízos sofridos por aqueles que são suas vítimas. Embora a mentira em si não constitua senão um pecado venial, torna-se mortal quando fere gravemente as virtudes da justiça e da caridade. A mentira é condenável em sua natureza. É a profanação da palavra que tem por finalidade comunicar a outros a verdade conhecida. O propósito deliberado de induzir o próximo ao erro, com afirmações contrárias à verdade, constitui uma falta em relação à justiça e à caridade. A culpabilidade é maior quando a intenção de enganar acarreta o risco de consequências funestas para aqueles que são desviados da verdade. Pronto, até aí. O grau da mentira será diferente de acordo com a situação. Se você mentir em uma situação grave que vai acarretar consequências sérias, então é uma mentira grave, mortal. Mas se for algo leve, como eu citei, é um pecado leve.
Mas, outra coisa, a igreja, lembra, a moral é também pela intenção. Então, se você mentiu, e você sabe, você na sua cabeça toda mentira era pecado mortal, pecado grave, e você mentiu sabendo isso, que era pecado grave, mas depois você leu, estudou e pensou e descobriu que era leve. Naquele momento, a mentira leve ela se tornou grave, porque sua intenção era de cometer um pecado grave. Então, a moral da igreja, o mandamento, funciona na intenção. Você não sabia, você pensava, sei lá. Mentira era mentira. Era, mentira é tudo grave, você pensava. É um pecado mortal, mentira. Aí você mentia sabendo, não, eu sei que é grave mesmo, eu minto. Aí você veio para a aula de catequese e descobriu, eita, mentir nem sempre é grave. Mas naquele momento se tornou grave porque você tinha a intenção de cometer um pecado grave. Entende? É isso, a moral da igreja visa a intenção. Você precisa ter a intenção reta. Entende? Precisa ser a intenção. A palavra-chave, tá bom? Então, o respeito à verdade. Isso no número 2489. A caridade e o respeito à verdade devem ditar a resposta a todo pedido de informação ou de comunicação. Ou seja, pedir uma informação a você, está obrigado a me dizer a verdade. Porém, o bem e a segurança do outro, o respeito à vida privada, o bem comum, são razões suficientes para se calar aquilo que não deve ser conhecido ou para se usar uma linguagem discreta. O dever de evitar o escândalo impõe muitas vezes rigorosa descrição. Ninguém é obrigado a revelar a verdade a quem não tem o direito de conhecê-la. Os segredos profissionais, por exemplo, de políticos, militares, médicos, juristas ou as confidências feitas sob sigilo devem ser guardados, salvo casos excepcionais em que a retenção do segredo causasse àquele que os confia, àquele que os recebe ou a um terceiro prejuízos muito graves e somente evitáveis pela divulgação da verdade. Ainda que não tenham sido confiadas sob sigilo, as informações privadas prejudiciais a outros não podem ser divulgadas sem razão grave e proporcionada. Dá ao próximo o que é de direito. Alguém quer saber de você, você é juiz, médico, alguma coisa. Porque nem Bárbara nem Mateus pode falar nada. Não pode, não tem essa autoridade. Eu não tenho esse direito e nem eles de revelar. É o seu sigilo, o sigilo da sua profissão, segredo profissional, políticos, militares, juristas. Você não tem essa obrigação, como diz o catecismo. Olha, ninguém é obrigado a revelar a verdade a quem não tem o direito de conhecê-la. Aquilo que eu disse a vocês. Chegou uma pessoa procurando para matar outra. Cadê fulano? Você sabe onde está, mas você diz que não sabe? Não tem aí a obrigação de revelar. E o escândalo também, ó. O dever de evitar o escândalo impõe muitas vezes rigorosa discrição. Então, para nós evitarmos um escândalo, vamos ser sigilosos. Vamos ser sigilosos. Acontece às vezes que o povo é muito maldoso. Quando acontece, por exemplo, um abuso de vulnerável por parte de um prelado, ou seja, um bispo, um padre, tem gente que diz assim, a igreja está escondendo. Mas eu diria que não é esconder, é ser sigiloso, para que o caso não possa causar uma polêmica imensa. Porque vocês sabem que isso acontece. No pontificado... Suicídio também, né? Isso, o suicídio também. Não é só nessa área da sexualidade, não, mas o suicídio. Eu citei essa área do abuso porque o Papa Bento XVI ele é acusado de muitas coisas no pontificado dele. Nesse sentido como se fosse acobertar casos de pedofilia, abuso. Não é? Foi uma polêmica esse negócio, não é? E também o venerável Fulton Sheen, que agora está para ser beato, foi acusado de coisas dessas também, de que na diocese dele, ele, como se tivesse acobertado padres que cometeram abusos, sendo que eu acredito muito na santidade dessas duas pessoas que eu falei, tanto o Bento XVI, que foi o maior teólogo dos últimos tempos, como o Fulton Sheen, que está para ser beato.
eu digo que não foi acobertar, porque até estatisticamente tem mais casos de pedofilia com pastores que têm família e não vivem celibato do que com padre que vive o celibato e não tem família carnal, né? Então eu não diria que foi acobertar, eu diria que foi uma prudência para que o caso não se alastrasse. Porque é só preciso o Papa falar isso assim, no Vaticano, para virar polêmica. O povo se escandalizou quando o novo Papa Leão disse que a família era homem e mulher. Uma coisa absurda, não é isso? Ele disse, a verdade. Eu não vi um escândalo, mas a mídia fez uma... Olha, tá vendo esse Papa aí, não sei o quê. Disse que o céu é azul, né? Disse que o céu é azul. Entende? Então, em certos casos assim, precisa da linguagem discreta, para não prejudicar a pessoa e para ter a situação resolvida. Na mídia mesmo, veja a mídia. Até porque uma coisa dessa é a própria igreja que resolve, exato. E as penas, depois do Papa Francisco, no Código, estão mais severas para padres que cometem essas coisas. Veja as mídias, quando sai um escândalo, que fazem questão, esses canais abertos, colocar padre da Igreja Católica cometeu um abuso, não sei o quê. Olha o escândalo. Mas às vezes eles conseguem resolver isso, a diocese, e mostram que o padre era inocente. A mídia não volta, não coloca o desfecho. Agora já foi. Agora já perdeu a honra, já perdeu a imagem, já perdeu a credibilidade, a igreja já foi atacada. Confusão. Mas eu já vi, tem até um documentário no YouTube de casos de padres acusados injustamente que foram inocentados e a mídia não reparou a imagem deles. Tá no YouTube, agora eu não lembro o nome. Da semana passada até da questão lá da mulher que se confessava e dava em cima do padre e ele começou a gravar. Foi, pois é. Isso foi na da confissão, não foi? Isso. A mulher dava em cima do padre, em cima do confessionário, e o padre começou a não se sentir bem. Então ele disse, espere um pouco, pegou o celular, começou gravando o áudio e continuou. E depois a mulher ficou... O padre não cedeu, aí saiu inventando, e o padre muito tranquilo disse, eu tenho a prova aqui no celular. Eu gravei a partir do momento que ela começou me assediando aqui dentro. Então, causa ganha, estava tranquilo. Né? O sigilo do sacramento da reconciliação é sagrado e não pode ser traído sobre nenhum pretexto. Isso é para dizer que a gente também que confessa precisa desse sigilo, não pode ser rompido. Se algum padre um dia falar o seu pecado para alguém, isso é um caso de suspensão de ordem. Eu vi até uma coisa interessante, Felipe, que, por exemplo, é o seguinte, advogado, psicólogo, ele tem um sigilo profissional, mas ele está obrigado a revelar em caso de algum risco, etc. e tal, né? Mas, por exemplo, se confessar um padre, não obviamente que o cara vai cometer, que nem é o caso de advogado e médico, mas se confessar um homicídio a um padre, o padre não pode revelar, né? Não pode. Ele absolve. Não pode revelar, de jeito nenhum. A pergunta que eu ia fazer, até se for questão... Não. Eu vi até não eu me lembro, não sei se foi Padre Pio, não sei. Mas eu vi um padre que o pessoal ia confessar com ele, porque de fato o sigilo com ele era absoluto. E ele disse assim, olha, a minha função aqui é salvar vidas e não buscar condenação. Sim. Não pode, mas não pode. Condenação. Não pode, de jeito nenhum. Eu não sei, isso não anotem, não leve para a vida, não, o que eu vou dizer não é dogma. Eu não sei onde eu vi isso, mas, se eu não me engano, alguns casos graves de confissões, quem resolve é a penitenciária apostólica, que é um órgão ali do Vaticano que trata da penitência da igreja, né, as normas para as indulgências. Aquele vídeo sobre indulgência, eu falei um pouco da penitenciária. Então, tem alguns casos extremos assim, que envolvem alguma coisa, que quem trata é a penitenciária apostólica da igreja. A igreja funciona por órgãos também, né? Então, tem um órgão que cuida só da vida de família, só dos padres, só dos bispos, só da penitência, só dos sacramentos. A igreja tem, né, esses órgãos, mas não anote isso, não gravem. Não sei quem disse,
não sei aonde eu estou me baseando, mas eu já vi em algum lugar que casos assim, porque confissão, por exemplo, é muito delicado. Por exemplo, um padre, ele não pode absolver um cúmplice. Não pode. Tipo, eu cometi um pecado com você e você vem se confessar comigo. Não pode. Se eu não me engano, para isso é excomunhão na hora. Você não pode, de jeito nenhum, um padre fazer isso. O assassino pode, mas o cúmplice não, é isso? Como assim? O assassino pode... Eu cometi um crime com o Tiago, eu vou me confessar com o senhor. Não, pode. É o padre. Entendi. Vamos supor assim, se eu e você fomos assaltar um banco, então eu não posso confessar a você, nem você pode vir se confessar comigo, entendeu? Entendi. Não pode, tá entendendo? É nesse sentido. De jeito nenhum, senão, se eu não me engano, é pena de excomunhão. Não pode. Entendi. Entendeu agora? Não é o assassino e o cúmplice, não. É eu, se eu for... O religioso seu cúmplice. Se eu for, é o cúmplice. Se eu tiver nesse meio aí, nesse rolo. Entendeu? Pronto. Por fim, a igreja vai falar sobre o uso dos meios de comunicação social e a arte sacra. 2494. A informação dos meios de comunicação social está a serviço do bem comum. A sociedade tem direito à informação fundada sobre a verdade, a liberdade, a justiça e a solidariedade. A mídia não pode ser uma comunicadora de mentira. É o que mais tem, não é? Não pode propagar fake news, não pode propagar ideologia, não pode propagar mentira. E o número 2497 diz mais: os responsáveis pela imprensa têm, exatamente por sua profissão, o dever de, na difusão de informações, servir a verdade e não ofender a caridade. Devem evitar ceder à difamação. Precisa se cuidar. A mídia não pode ser, nesse sentido, autônoma de postar, de mandar o que ela quer. Não deveria. Acontece, mas não deveria. Porque comunicação pode salvar vidas e pode matar também. Hoje em dia, na internet, quantos médicos não tem online? Todo mundo é médico hoje, né? Você olha na internet, às vezes posta uma coisa, diz, olha, tal alimento serve para a saúde, outro já diz não serve. Então, tá cheio. Todo mundo é advogado, todo mundo é padre, entende teologia, dá opinião teológica. Tem o chat GPT, você não precisa mais ir pro médico. Ele fingia que era advogado. Ele fingia que era advogado, ele ganhou várias causas. Fingindo que era advogado. Descobriram que ele fingia. E ele foi o próprio advogado dele, o próprio julgamento. Olha, parece brincadeira, né? E ele se foi inocentado. Tá vendo? Que negócio. Ele era bom mesmo. Ele era bom. Então, não pode, a mídia não pode fazer isso. Não pode. Aí, você hoje tá com uma dor, com uma doença, vai lá no chat GPT, na IA, se consulta, acabou. Pega, compra um remédio na farmácia. Bom, se for amigo de um médico, você manda logo, diz assim, faz uma receita dessa aí pra mim. Aí pronto, toma um remédio. Toma um remédio, pois é. Não, olha, eu vou confessar um pecado pra vocês. Viu? No meu tempo de ensino médio, a gente era semi-integral. Então, segunda e quarta, eu passava o dia inteiro lá na escola. Então, eu tinha que almoçar lá e passar o resto do dia. Eu chegava às 7 da manhã, só saía às 17 horas. E era um caos, viu, ali. Mas era por fila. Então, escola estadual, muita gente. Aí teve um dia que a minha sala foi a última, só tinha feijão para o almoço. Eu comi, acho que eu nem almocei nesse dia, eu nem lembro. Mas eu disse, não, eu preciso mudar essa situação. Aí minha mãe é enfermeira, eu disse, olha, faça alguma coisa aqui que eu estou sofrendo. Né? Eu não estou gostando desse almoço na escola. Eu queria ir para casa almoçar, que lá eles dão uma possibilidade. Se você mora perto ou tem como ir para a sua casa, você pode sair para almoçar. Aí eu disse, eu acho até melhor, porque eu saía 11h50, ou era um horário antes de meio-dia. Ia para casa, almoçava em 15 minutos e ainda me deitava, ficava um pouquinho e depois que eu voltava para a escola, que eu morava bem perto. Aí eu falei com o diretor, com o pessoal da coordenação, e disse, olha, só quem pode almoçar em casa, sair, é quem tem algum problema com a comida daqui. E quase que eu digo, o meu problema é que eu não gosto dessa comida. Mas ele disse, é só quem tem algum problema, alguma coisa que precise realmente ir para casa, uma comida especial. Aí eu disse, agora?
Aí eu falei com a mãe, eu disse, faça alguma coisa aí. Aí ela falou com uma nutricionista amiga dela que conseguiu uma declaração que eu precisava de comida à base de cálcio. Aí eu dei pra lá, disse, tome, aí eu consegui a liberação. Mas eu consegui sair, né, para almoçar em casa. Isso foi o que me deixou mais alegre nesse tempo de escola, porque era muito chato enfrentar uma fila. Pois é, mas eu realmente eu preciso de uma alimentação assim com cálcio, porque eu já tive fissura em osso, né? Então eu preciso para não chegar. Uma fissura, eu já tive fissura em osso e sabe que fissura pode quebrar o osso depois, né? Por fim, verdade, beleza e arte sacra. Até isso entra a questão da verdade. Alguém pode ler aí, 2500? A prática do bem é acompanhada do prazer espiritual gratuito e da beleza moral. Da mesma forma, a verdade implica a alegria e o esplendor da beleza espiritual. A verdade é bela em si mesma. A verdade da palavra, expressão racional do conhecimento da realidade criada e incriada. É necessário ao homem dotado de inteligência, mas a verdade também pode encontrar outras formas de expressão. Humana. Complementares, sobretudo quando se trata de evocar o que ela contém de indizível às profundezas do coração humano, as elevações da alma, o mistério de Deus. Pronto, aí você pule, por favor, para o 2501. Criado à imagem de Deus, o homem exprime também a verdade de sua relação com Deus Criador pela beleza das próprias obras artísticas. A arte é, de fato, uma forma de expressão propriamente humana, ultrapassando a tendência de satisfazer as necessidades vitais. Comuns a todas as criaturas vivas, a arte é superabundância gratuita da riqueza interior do ser humano. Pronto. Agora, por favor, vá para o 2502. A arte sacra é verdadeira e bela quando corresponde por sua forma. A vocação que lhe é própria é evocar e glorificar na fé e na adoração. O mistério transcendente de Deus, beleza, excelsa de verdade e de amor, revelado em Cristo. Resplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Beleza espiritual, refletida na santidade Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, nos anjos e nos santos. A arte sacra verdadeira leva o homem à adoração, à oração e ao amor de Deus, Criador e Salvador, Santo e Santificador. Pode prosseguir. Por isso devem os bispos, por si ou por delegação, cuidar de promover a arte sacra, antiga e nova, sob todas as formas e como o mesmo zelo religioso, afastar da liturgia e dos edifícios do culto tudo que não harmoniza com a verdade da fé e com a autêntica beleza da arte sacra. Pronto. Algumas coisas para se considerar. Primeiro, a base. A verdade exprime beleza. O belo, a beleza está associada à verdade. O ser humano é uma criatura que tem o dom de criar, o dom da arte, e essa arte deve corresponder à verdade, à beleza. Ou seja, refletir a imagem do Cristo e da Virgem Maria, dos santos, dos anjos, aquilo que é belo. Essa é a fundamentação. Os bispos devem zelar por isso. A arte sacra, a arte de igreja, a arte religiosa, ela deve ajudar você a rezar. Ela deve ajudar você a contemplar o mistério. É um sinal sensível para você contemplar o mistério. Então, quando eu olho, por exemplo, aquela imagem de Nossa Senhora das Dores, ela segue um padrão ali de cores, de beleza, de arte, de simetria. Eu não posso fazê-la de qualquer forma.
É uma imagem que quando alguém cria, deve pensar assim, alguém vai olhar para essa imagem e rezar, e se lembrar da Virgem Santíssima, se lembrar de Nossa Senhora, então ela tem que ser bela, ela tem que seguir a esses padrões de beleza, porque na própria natureza, quando você estuda a arte, você sabe que tem cores que agradam os olhos, tem outras que não agradam, a questão da nitidez, as curvas, você quando entende um pouco de arte, você percebe que a própria realidade está estruturada com formas belas, com outras que não são tão belas. Então, os bispos não deveriam permitir que em igreja se colocasse no meio, por exemplo, aquele Cristo de palitinho. Já viram um Cristo de palitinho? Que a cruz é um palito e o Cristo é uma bola, a cabeça, e 2 bracinhos assim bem fininhos. Aquilo ali não ajuda ninguém a rezar. Aquilo ali não passa a mensagem. É diferente de um crucifixo daquele ali, ó, que você vê o Cristo pendente, ele está com a coroa de espinhos, está com sangue. Ali, os detalhes passa, você olha e pelo menos você para um pouquinho e reflete e diz assim, realmente Jesus sofreu por mim. Agora você vê um Cristo de palitinho, você não pensa em nada aquilo ali. Hoje em dia as igrejas são assim. Uma parede branca, um altar, essas igrejas mais novas, tipo a nova Catedral de Caruaru. Vocês conhecem, né? É uma pirâmide, um negócio assim. Qual a beleza daquilo? Quando a gente vê a antiga e a nova, sente até uma dor. Qual a beleza da de Brasília? Aquele negócio assim. Não tem arte. Dia, né? Tem tanto mais recursos e... Pois é. Tanto artísticos como financeiros e não consegue fazer como era antigamente. Não consegue. Olha a Penha. Já foram na Penha, a Basílica da Penha? Então vão um dia, viu? Estão perdendo uma arte viva. A Penha é daquele tipo de igreja neoclássica. Tem o teto, os dogmas, Nossa Senhora. Aí vai ser uma beleza quando vocês entrarem a primeira vez na Penha. Não é como essa nossa aqui, que essa nossa tem um estilo muito assim, diferente, né? Tijolinho, uma coisa assim que não chega a ser um clássico, mas também foi o espírito da época, eu acho, né? Que construíram dessa forma. Ela divide opiniões em questão de beleza, mas o que o povo elogia muito aqui é assim, a simplicidade. Diz que vem porque os frades acolhem bem, dão assistência. Mas dizer assim, que ela é esteticamente bonita, bela, isso a gente pode conversar. Comparado com outro, ela não é esteticamente bela, essa igreja daqui. Eu já vi frades dizer assim, que se não fosse frade, não vinha missa aqui. Né? Por causa que várias questões, né? Às vezes o banco duro, não tem ar-condicionado, muitas coisas. Mas o que atrai o povo para cá é a simplicidade dos frades, da acolhida, não é nem o espaço. O espaço ninguém fala. É só esse calor dos frades que às vezes em outras paróquias não tem. Né? Onde é que aqui em Recife você vê numa sexta-feira gente de hábito dentro de um negócio aqui de alumínio vendendo coxinha? Aqui, eu me esqueci agora o nome não é tonel não. Um container, isso. De onde é que você vê? Né? Por aqui. Então, nós temos isso, mas deveria concordar para não ser igreja protestante. Né? Tem muitas igrejas protestantes que é assim, é liso. Só tem o púlpito no meio e aquele nome bem grande, Jesus. Né? Pronto. Acabou. A igreja católica não pode ser assim. Os bispos devem regular isso. Quando uma pessoa chama um padre, chama um arquiteto, ou alguém que entenda de pintura, de arte, para reformar uma igreja, ele não pode entregar o Léo assim, tome, faça o que você quiser. Tem que passar pela aprovação de tudo. Né? Não pode dizer, faça simplesmente o que você quiser. Jamais. Não seria outra estrutura por ser um convento, não? Não. Nada a ver, essa igreja ela foi construída assim porque quiseram mesmo. Eu acho que isso é parte de um movimento de época. Eu não sei se fizeram baseado em alguma coisa. Que ela é uma cruz, não sei se vocês já viram. Assim e assim para frente. Né? Que a igreja, o templo, né, a construção, ela deve seguir a um padrão porque ela fala também na simbologia. Então, por exemplo, igreja que tem 2 torres, qual é o significado? Entendeu? Tem o significado. Eu não vou saber de cor aqui, mas tem o significado. Exato, pois é. Então, se tem 2 torres, tem um significado. Se tem uma, tem um significado. Se tem 3 portas, tem um significado. Se é 2, se é uma. Entende? A igreja tem que estar... porque ela é para representar o céu, a comunidade dos eleitos. Então, ela vai ser uma cruz,
Se tiver aquelas cruzinhas na parede, é porque é consagrado aos evangelistas. Coisas assim. Tem uma lógica por trás da igreja. Não é como, por exemplo, os protestantes que pegam uma garagem e dizem, aqui é a nossa igreja. Não, tem uma lógica a igreja católica de construir as coisas. Tem que ter a cruz. Na Caxangá. Não sei se sabe qual é. Ela, se você ver lá de cima, ela tem um formato muito parecido com o de uma pomba. Olha, tá vendo? Engraçado. O Vaticano de cima é uma chave, né? Vocês já viram? De cima, veja que ali a basílica é uma chave. Aquele negócio, a praça assim e o negócio reto. É uma chave. Então, a igreja católica tem isso. Aí, a importância de estudar a liturgia, eu dei aquele livro, né, para vocês verem. Ali vai ter dizendo que precisa ter a questão da luz do sacrário, que serve para dizer que Jesus está ali, a cruz do meio, entende? A questão dos castiçais, a vela, a pia batismal, como é que deve ser. Tem uma disciplina que regula isso também, ok? Pronto. Alguma dúvida? Aqui a gente termina esse 8º mandamento. Foi tranquilo, né? Tranquilo. Pronto. Hoje nós terminamos os mandamentos, tá bom? Nós fizemos já um percurso nos 10 mandamentos. Acho que ficou tranquilo. Lembrando que é a parte prática, não é? A parte da nossa vida prática. Já vimos o credo, os sacramentos e os mandamentos. Agora a parte mais prática. Como viver como cristão no mundo. A 4ª parte, vejam aí no catecismo, olha, é o número 2558. Acharam? Pronto, virem aí, pronto. Aí, onde está essa foto. Pronto, essa é a 4ª parte. Ela vai, agora eu vou dizer o número da página, para ver se o de vocês estão igual. Pronto, ela vai até a página 783. Olha aí se é a mesma. É diferente. É número 2865. Aqui já. Peraí, é diferente, não é? 2865. Ela termina já na página 783. Pronto. Então, é só isso aqui, ó. A 4ª parte. É a parte menor, que é falando sobre a vida de oração. A oração cristã. Então, nós sabemos que estamos com a contagem regressiva, né? Faltam 3 semanas, né? Se o freio não adiantar, viu? Então, se prepara, tá bom? Porque nós já vamos começar a falar do dia. Vamos terminar isso aqui, que não vamos conseguir fazer, por exemplo, 5 aulas disso, né? Vamos fazer 3 por aí, tá bom? E aí, se preparar. Aqui ele vai falar sobre a oração cristã, como é que se reza, os lugares de rezar, o Pai Nosso como oração perfeita, explicando porque o Pai Nosso contém tudo que o cristão precisa pedir, precisa querer. Então é uma parte tranquila. Eu vou trazer também auxílio de outros materiais, mas vocês vão aprender mais na prática, porque é rezando, né? Aqui é só a teoria da oração, mas na prática que vocês vão aprender. Então, em breve também eu vou lançar no canal só vídeos sobre oração, as dificuldades, como é que começa. Então, isso vai complementar essa formação. Mas a catequese do 0 nós vamos terminar já nas próximas semanas. E o dia esperado vai chegar, né, com a graça de Deus. E aí a gente vai conversando mais a respeito sobre isso, tá bom? Então, próxima aula, iniciar a 4ª parte. E eu vou trazer também uma apostila, que é um material extra, que vai poupar a gente ver algumas coisas no catecismo para ver nele, que fala a mesma coisa, só que de maneira mais simplificada. Naquele manual de espiritualidade tem muita coisa também, na questão do catecismo das virtudes, o texto da Bíblia, ensina muita coisa, tá bom? Mas nós vamos passar para não dizer que não vimos no catecismo essa 4ª parte, ok? Alguma dúvida? Não, né? Pronto, então vamos terminar com a graça de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.